Nos Estados Unidos, uma avalanche que não para. Os escândalos de assédio sexual em Hollywood. Os acusados da semana são um produtor renomado e 3 dos atores mais premiados de Hollywood. Entre eles, Kevin Spacey e Dustin Hoffman. Fatos do passado, porém com força suficiente para mudar os rumos da maior e mais poderosa indústria de cinema do mundo. Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Jeremy Piven. Atores ricos e famosos do mundo do cinema, que agora são protagonistas de um escândalo na vida real. Nesta semana, os 3 foram publicamente acusados de assédio sexual por colegas de trabalho. E pela primeira vez, homens também dizem ter sido molestados. E é um momento em Hollywood onde está se caçando a coisa do machismo, a coisa do assédio, a coisa do abuso. As novas denúncias envolvem também o badalado diretor Brett Ratner, realizador de séries de TV e filmes famosos, como A Hora do Rush e X-Men, O Confronto Final. Como são casos antigos, de até 3 décadas atrás, especialistas acreditam que as vítimas tenham sido encorajadas a falar agora por causa de um escândalo ainda maior que abala Hollywood desde o início de outubro. 2 homens poderosos do cinema americano, o produtor Harvey Weinstein e o roteirista James Toback, foram acusados de estuprar e exigir favores sexuais de centenas de mulheres ao longo de décadas. Aquelas que não cediam às investidas deles eram ameaçadas e excluídas de projetos. Entre as vítimas que denunciaram os ex-patrões estão modelos, assistentes de sets de filmagem, funcionárias de produtoras e atrizes famosas, como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd e Julianne Moore. Esse desrespeito ao ser humano que não pode acontecer, não é? Você não é por ser rico ou por ser poderoso que você pode abusar de uma pessoa. Agora, o grande vilão da vez é Kevin Spacey, de 58 anos. Até uma semana atrás, ele vivia o auge da carreira. No papel do presidente americano, Kevin era a estrela de uma importante série de TV. O trabalho rendeu ao ator vários prêmios que se somaram aos 2 Oscars que ele ganhou ao longo da carreira. Mas de estrela consagrada, Kevin passou ao papel de predador sexual. No domingo passado, o também ator Anthony Rapp contou a um site de celebridades que foi assediado por Kevin numa festa em 1986. Na ocasião, Kevin tinha 26 anos. Anthony estava começando a carreira no teatro. Tinha apenas 14 anos. Kevin teria carregado Anthony no colo até uma cama e deitado em cima dele. Mas o jovem ator conseguiu se desvencilhar. Pela internet, Kevin se desculpou com Anthony. Diz que não se lembra do episódio e que ficou horrorizado com a descrição. Segundo ele, foi um comportamento profundamente inapropriado de uma pessoa bêbada. Kevin aproveitou o momento para confirmar rumores e assumiu ser gay. Teve gente que leu como estou assumindo a minha homossexualidade nesse momento para que falem disso para esconder o crime que ele estava sendo acusado. Então pegou muito mal ele assumir isso nesse momento. Mas o pesadelo de Kevin Spacey estava só começando. Depois da primeira denúncia, outros 2 atores e um diretor de cinema fizeram acusações parecidas contra ele. E o pior, 8 pessoas que trabalham na série estrelada por ele contaram que Kevin assedia sistematicamente os rapazes da equipe. Detalhe, Kevin, além de estrela, também é produtor executivo da série. A produtora responsável anunciou que vai encerrar o programa na temporada atual. Suspendeu as gravações por tempo indeterminado e excluiu Spacey de todos os próximos projetos.
Uma grande homenagem que Kevin Spacey receberia ainda neste ano pela contribuição à TV americana também foi cancelada. E agora tem uma mancha aí na carreira dele que a gente vai saber o que vai acontecer. É um caso muito recente, existem novas denúncias aparecendo ainda sobre esse caso, então com certeza muitas portas que se fecham para ele nesse momento. Nesta sexta-feira, a Scotland Yard, a polícia inglesa, abriu uma investigação contra Kevin Spacey. Isso porque pelo menos 2 das acusações se referem à época em que ele foi diretor artístico do teatro The Old Vic, em Londres, entre 2004 e 2015. Segundo o jornal britânico The Guardian, um jovem ator disse que foi convidado para ir até a casa de Kevin, na capital inglesa, para discutir a carreira dele. Depois de tomar um drink, o rapaz, na época com 23 anos, perdeu a consciência e teria acordado com Kevin abusando sexualmente dele. O ator mexicano Roberto Cavazos, que trabalhou na companhia de teatro, diz que também foi vítima de Kevin e que todos sabiam dessa estratégia dele para atrair rapazes. Pelas redes sociais, Roberto denunciou nesta semana. Parece que a única exigência era ser um homem com menos de 30 anos para que o Sr. Spacey sentisse que estava livre para nos tocar. Era tão comum que até virou uma piada de muito mau gosto, completou. Kevin Spacey não respondeu às últimas acusações. Um representante dele anunciou apenas que o ator decidiu se afastar para um tratamento não especificado. Outra estrela que caiu em desgraça nesta semana foi Dustin Hoffman, de 80 anos. O ator, também vencedor de 2 Oscars e inúmeros outros prêmios, foi acusado nesta semana de ter assediado uma jovem de 17 anos na década de 80. Segundo o relato escrito por Anna Hunter numa revista americana, os abusos aconteceram quando ela tinha 17 anos e passou 5 semanas como estagiária num set de filmagem. Anna teria sido apalpada por Dustin Hoffman, que também falava obscenidades para ela. O ator divulgou uma nota se desculpando e disse que o incidente não reflete quem ele é. Outra denúncia envolve o ator Jeremy Piven, astro da série de TV Entourage. Jeremy foi acusado de apalpar uma atriz da série em 2 ocasiões, anos atrás. Mas ele nega que isso tenha acontecido. Diz que espera que mentiras como essa não tirem a atenção de acusações sérias que precisam ser ouvidas. Para o crítico de cinema Rubens Evald Filho, é preciso tomar cuidado com essa onda de denúncias que tomou conta de Hollywood. Eu não sei até que ponto isso já não entra naquele lado negativo até da coisa. Então, por que ele não falou antes? A gente fica também com essa impressão em quem acreditar em tudo, não é? Até que ponto tudo é verdade. No caso do diretor de cinema Brett Ratner, de 48 anos, as acusações foram feitas em entrevista a um jornal de Los Angeles na última quarta-feira. 6 mulheres disseram ter sido vítimas de assédio e abuso sexual. Entre elas, as atrizes Olivia Munn e Natasha Henstridge. Natasha disse que foi vítima de Brett na década de 90. Ela tinha 19 anos quando foi obrigada a fazer sexo oral nele. Já Olivia contou que era uma atriz iniciante em 2004, quando Brett se masturbou na frente dela, num set de filmagem. Através de um advogado, Brett negou as acusações e disse que vai processar uma outra mulher que acusou o diretor de estuprá-la quando ela estava bêbada 12 anos atrás. Segundo o crítico de cinema, Hollywood seria um mundo à parte, onde tudo é permitido. Por isso, muitas pessoas se sentem poderosas demais e esquecem da ética e da moral. É um reino de falsidades, de querer ser. É um reino de fantasia, de estrelas que ganham milhões. Então, as regras de vida e de conduta são diferentes. O que eles têm é, antes de tudo, uma liberdade sexual muito forte. O que, de uma certa maneira, desnorteia a cabeça deles.
Nesta semana, também surgiram novas acusações contra o produtor Harvey Weinstein. A atriz americana Paz de la Huerta, de 33 anos, denunciou à polícia de Nova York ter sido estuprada 2 vezes pelo todo-poderoso do cinema em 2010. A polícia abriu uma investigação e um promotor já foi indicado para o caso. Se for comprovado estupro, Harvey pode pegar 25 anos de prisão. Mais de 60 mulheres denunciaram o produtor no último mês. E as investigações paralelas acontecem também na Califórnia e na Inglaterra. Sem citar nomes, a atriz e cantora Grace Jones também revelou à TV CNN ter sido assediada por um produtor no passado, quando ela fazia testes para o primeiro grande papel no cinema. Grace disse que esse produtor pediu que ela levasse o portfólio para análise na casa dele e a recebeu de roupão, com champanhe na mão. Segundo outras vítimas, esse era o método preferido de Harvey Weinstein para assediar atrizes. Harvey nega todas as acusações de abuso, mas pediu desculpas pelo comportamento e se internou para tratar a compulsão sexual. As polícias de Nova York e da Califórnia também investigam outras 300 denúncias de mulheres contra o roteirista James Toback, de 72 anos. Ele nega tudo e diz que todas são mentirosas. Para Rubens Evald Filho, Hollywood nunca mais será a mesma após os acontecimentos do último mês. Em vez de fazer vista grossa para os abusos, a academia, que entrega o Oscar, terá de se ajustar à nova regra de conduta. Hollywood que tome vergonha, Hollywood que crie as regras, Hollywood que respeite as pessoas, mas não faça um baile de carnaval, não faça uma festa de carnaval, porque eles têm o rabo preso, né? A verdade é que eles têm culpa no cartório.